Opa, bom dia, pessoal. Nós estamos na aula número 4 do curso de produção de partículas por campos gravitacionais. Essa é a penúltima aula do curso e a gente vai falar hoje sobre o efeito Unruh, certo? O efeito Unruh ele é o seguinte: um observador acelerado no espaço de Minkowski que detecta partículas. Mais precisamente, se a gente tiver um campo quântico, um campo escalar no espaço de Minkowski, e esse campo, o estado dele for o vácuo do espaço de Minkowski, que é o que a gente consideraria, o referencial inicial consideraria esse estado como estado de zero partículas, o que o Unruh mostrou, um observador acelerado, ele detecta partículas nesse estado. Tá legal? É isso que a gente vai mostrar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, a gente quer descrever o efeito Unruh, e mais precisamente o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos comparar o vácuo de Minkowski, ele vai ser definido em relação a um conjunto de operadores de criação e aniquilação, como a gente fez antes. Tá? A gente vai considerar um campo escalar livre. E a gente vai ver que, bem, esses modos aqui eles são definidos naturalmente em relação a uma coordenada t, né? Nós temos aqui o modo ω_kt, que multiplica a k0, certo? Essa é a evolução temporal. E se nós usarmos o tempo medido de um observador acelerado em Minkowski? Bem, naturalmente nós vamos ter um conjunto diferente de modos. E o que a gente vai mostrar é que o vácuo de Minkowski contém partículas do tipo B. Tá legal? É isso que a gente vai discutir hoje. Para a gente poder fazer essa construção, a gente vai trabalhar em duas dimensões, tá? É claro, tudo pode ser feito com Minkowski em 4 dimensões. Os resultados são equivalentes. Mas para poder simplificar um pouco a discussão, nós vamos considerar um Minkowski bidimensional, M2. Nós vamos com a seguinte métrica: dt ao quadrado mais dx ao quadrado. Tá legal? A linha de mundo de um observador, que eu vou chamar a linha de mundo dele de xmi de tal, parametrizada pelo tempo próprio dele, ela vai ter a não quadrivelocidade, porque nós estamos em duas dimensões, mas a bivelocidade dele, o mi, que vai ser dxmi de tal, de tal, tá? Então, as componentes são dt de tal e dx de tal, de tal. Tá legal? E a aceleração, nós queremos considerar um observador de aceleração constante. A biaceleração, né, equivalente ao quadrivetor aceleração, a mi de tal, é o ponto mi. Agora, reparem o seguinte, que é de tal de 1 mi de tal. Reparem o seguinte, no referencial de repouso, o mi é 1, 0, né? Porque o tempo é o tempo próprio, e no referencial de repouso, o próprio observador está na coordenada 0 para ele, então o mi é 1, 0. Então, o mi é menos 1, né, com a nossa definição de métrica, menos mais. Isso aqui é invariante de Lorentz, então isso é verdade nos outros referenciais também. Então, nós temos que o mi tem essa normalização. E aí, reparem o seguinte, se nós diferenciarmos essa equação, a gente vai obter que o mi a mi é 0. Naturalmente, então, no referencial de repouso, um observador ele tem aceleração assim, tá legal? Aceleração constante no referencial de repouso. Então, daqui a gente pode construir que, olhando no referencial de repouso, a mi é igual a ao quadrado, a aceleração constante. Então, o observador, uma linha de mundo que descreve um observador, uma partícula, vamos dizer assim, com um referencial com aceleração constante, satisfaz que a mi é a ao quadrado constante. Tá legal? A gente quer comparar a definição de partículas que a gente tem definindo os modos VK em relação ao tempo de um referencial inercial t, e os modos UK, que a gente vai definir usando o tempo do referencial acelerado, vamos chamar t til. Tá legal?
Vai ser conveniente a gente fazer uma mudança de coordenadas aqui em Minkowski, em vez de trabalhar com t e x, trabalhar com as coordenadas do cone de luz, x mais e x menos, tá? Onde x mais é t mais x e x menos é t menos x. Tá legal? Essas são as coordenadas rotacionadas 45 graus. São coordenadas do cone de luz. Tá legal? Então, dx mais ou dx menos vai ser dt mais ou menos dx. Então, naturalmente, nosso elemento de comprimento, ds2, vai ser menos dx mais dx menos. Repara que se a gente for tirar a métrica daqui, a gente tem que lembrar que a métrica é simétrica, né? Entre x mais e x menos, então por isso a gente bota menos meio para cada um deles aqui. A gente vai escrever isso aqui como menos x mais x menos, menos um meio de x menos x mais. A métrica com os índices para baixo, né? Menos um meio, menos um meio. Isso significa que a métrica, o inverso da métrica com os índices para cima é menos 2, menos 2. Tá legal? Só para a gente ter isso aqui como referência depois. Então tá, nós temos essa x-mid tal, é uma curva que descreve a trajetória de um observador acelerado. Nós vamos ver já já qual é a curva que ele descreve. Tá legal? Nós vamos escrever isso daqui como x menos de tal, nessas coordenadas, x mais de tal. Certo? A condição, então, que a bivelocidade desse observador é menos 1, para a gente ler como x menos ponto de tal, x mais ponto de tal, é igual a menos 1. Daqui a gente tira o seguinte, que x menos ponto é igual a menos 1 sobre x mais ponto. Isso aqui vai ser relevante porque o x menos 2 pontos vai se relacionar com x mais 2 pontos sobre x mais ponto ao quadrado. Isso vem da normalização, tá legal? Já a condição de normalização da biaceleração como a ao quadrado leva a gente ao seguinte: x menos 2 pontos, x mais 2 pontos é a ao quadrado, tá? Na trajetória dele. E aí aqui a gente substitui e a gente obtém a seguinte relação: x mais 2 pontos sobre x mais ponto ao quadrado é igual a ao quadrado. De onde a gente pode resolver, simplesmente integrar essa equação e obter que x mais de tal é igual a uma constante a sobre azinho é elevado a tal. Então, a aceleração dá uma solução exponencial para a gente, aceleração constante, mais uma outra constante de integração. Tá legal? E aí a gente pode substituir aqui e obter o x menos. Então, vamos lá. Lembrando que x menos ponto é igual a menos 1 sobre x mais ponto. Se a gente derivar aquela solução que a gente teve, a gente vai obter menos 1 sobre a é a menos a tal. De onde a gente conclui que x menos de tal é menos 1 sobre a vezes azinho é a menos a tal, mais uma outra constante de integração. Tá legal? Agora, boosts de Lorentz nessas coordenadas deixam a métrica invariante, naturalmente. Sendo que, repare que dx menos dx mais, né, no ds2, ele é invariante se nós multiplicarmos x menos por alfa por um valor alfa e multiplicarmos x mais por 1 sobre alfa. Certo? Isso deixa essa combinação aqui invariante. E, de fato, é assim que se expressam os boosts de Lorentz nessas coordenadas. Isso deixa ds2 invariante. A gente pode usar, então, um boost de Lorentz, por exemplo, para sumir com a constante de integração A. Então, a gente pode fazer um boost de Lorentz de forma que a gente coloque A igual a 1. Então, a gente vai escolher A igual a 1, tá? Basta fazer um boost de Lorentz adequado. Já as constantes de integração B e C, elas são constantes aditivas, então elas são simplesmente a coordenada da origem do nosso referencial.
E a gente pode colocar B e C igual a zero por simplicidade também. A gente escolhe um referencial onde... A gente escolhe onde está o zero das nossas coordenadas, escolhendo B e C. Tá legal? Então, a gente vai ter que, colocando A igual a 1, B e C igual a zero, a gente descreve a trajetória desse observador acelerado da seguinte maneira. Menos A tal, e x mais de tal é igual a 1 sobre A é elevado a A tal. Tá legal? Voltando para as coordenadas t e x, a gente vai ter que a trajetória dele t de tal, que é x mais x menos sobre 2, vai ser 1 sobre A seno hiperbólico de A tal. E o x, que é x mais menos x menos sobre 2, vai ser 1 sobre A cosseno hiperbólico de A tal. Repare que a trajetória dele satisfaz x ao quadrado menos t ao quadrado igual a 1 sobre A ao quadrado. E essa é a equação de uma hipérbola. Tá? Então, se a gente for descrever a trajetória dele, a gente vai ter o seguinte. Nas coordenadas t, x, vamos escrever aqui as coordenadas do cone de luz. Tá? Essa aqui é o cone de luz t igual a x. Esse aqui é o cone de luz t igual a menos x. A trajetória dele é uma hipérbole que se aproxima desse cone de luz. Certo? E essa... Deixa eu desenhar isso um pouquinho melhor. A trajetória dele é uma hipérbole que se aproxima do cone de luz. E essa distância aqui, ó, que ele chega da origem, é A menos 1. Tá? Porque nós estamos usando unidades naturais, A menos 1 tem unidade de distância aqui também. A gente pode relacionar uma distância. A gente gostaria de ir para os sistemas de coordenadas desse referencial, onde essa hipérbole vai se transformar numa linha vertical, certo? Ou seja, a gente quer usar um sistema de coordenadas onde essas hipérboles vão ser as nossas linhas verticais, e essas aqui vão ser as nossas coordenadas de tempo fixo. Então, essas aqui vão ser os nossos tempos constantes, e essas hipérboles vão ser coordenadas de x constantes. Tá legal? A gente vai mudar para esse sistema de coordenadas, que, em particular, vai transformar a hipérbole dele em uma linha reta, ou seja, nós vamos passar para o referencial onde o sistema acelerado está parado na coordenada x igual a zero. Não x igual a zero, mas x til igual a zero. Certo? Nós queremos ir para esse sistema de coordenadas, onde essa hipérbole vai ser a nossa origem vertical. Isso aqui vai naturalmente definir também uma outra coordenada de tempo, tá? Esse sistema de coordenadas é o sistema localmente inercial desse referencial acelerado. Tá? A métrica, nós queremos descobrir como é a métrica nesse sistema de coordenadas, tá? Em duas dimensões, a gente sempre pode escrever a métrica. A métrica é sempre conformalmente plana em duas dimensões. Tá legal? Esse é um resultado, não sei se todos estão familiares, mas ele é bem importante para teorias conformes de campos em duas dimensões e teoria de cordas. Bem, toda métrica em duas dimensões é conformalmente plana. Isso significa que a gente sempre pode escrever a métrica nas coordenadas da seguinte maneira. Tá legal? Então, a gente quer encontrar essa função ômega. Eu escrevi ômega ao quadrado só para enfatizar o fato que ela é positiva, tá? A gente sempre pode escrever a métrica em duas dimensões dessa maneira. E aí o que a gente quer é que a coordenada t til, que descreve a linha de mundo desse observador acelerado, coincida com o tempo próprio dele, e que nessas coordenadas, quando a gente calcular na linha de mundo dele, ele esteja parado no zero. Tá? E, naturalmente, essas novas coordenadas, esse sistema de coordenadas tx, tx tilde, também tem o seu próprio sistema de coordenadas de luz, que nós vamos chamar x til mais menos, que é t til mais, desculpa, só um rinho aqui, mais ou menos x til. Tá legal? Essas são as coordenadas no qual aquela hipérbole é plana. Mas nós vamos descrever esse sistema, porque é mais fácil, nas coordenadas de luz do sistema acelerado.
Tá legal? Então, nesse sistema, a gente vai ter a linha de mundo dele. Repare que essa condição aqui significa, nas coordenadas de luz, que a trajetória dele é descrita da seguinte maneira. Tá legal? Reparem o seguinte, na linha de mundo dele, então, nós vamos ter o seguinte, d tal ao quadrado, já que t coincide com o tempo próprio dele na linha de mundo, então, o ds2, que é menos d tal ao quadrado, vai ser ômega ao quadrado de t igual a tal, x tilde igual a zero, d tal ao quadrado. Então, essa função é igual a 1 na linha de mundo do observador acelerado. Então, a gente já sabe alguma coisa sobre essa função. Vamos agora ver como a gente pode fixar essa função. Vamos comparar o sistema de coordenadas, tá? O elemento de linha é sempre o mesmo, nós estamos falando do mesmo espaço de Minkowski. Repare que dessa vez a gente vai falar sobre produção de partículas pelo campo gravitacional, entre aspas, que na verdade não tem campo gravitacional. No fundo, aqui nós temos um referencial acelerado. Porém, pelo princípio de equivalência, a gente vai ver muitas analogias entre o efeito Unruh e o efeito Hawking, porque a gente vai, localmente, a gente pode considerar um campo gravitacional como uma aceleração constante, né? Então, bem, vamos prosseguir a discussão. Embora não esteja diretamente, o efeito não venha diretamente de um campo gravitacional nesse problema aqui. Tá legal? Essa é a coordenada do espaço de Minkowski. E, bem, nas coordenadas de cone de luz, né? E nas coordenadas de cone de luz do observador acelerado, nós temos uma função ômega ao quadrado na frente. Tá legal? Que a gente quer encontrar. Agora, repara o seguinte, fica claro, por essa equação aqui, que em termos, bem, x- pode ser escrito como uma função das coordenadas do observador acelerado, e x também. Sendo que se x- depender de x+, nós vamos gerar aqui alguma coisa proporcional a dx tilde menos, mas também proporcional a dx tilde mais. E isso vai gerar fatores de dx mais ao quadrado, que nós não temos do lado direito. Então, a conclusão é que a gente só vai ter uma relação desse tipo, levando a uma relação desse tipo, se x- for só uma função de x+, ou de x-, tilde. Então, nós vamos escolher, naturalmente, x- como uma função x- e x+ como uma função de x+, tilde. Tá legal? Daqui a gente já pode concluir isso. Agora, relembrando o seguinte, x+ ou x- de tal, ele era mais ou menos 1 sobre a, a mais ou menos a tal, né? As soluções eram exponenciais. E a gente tem, essa é a solução, essa é a linha de mundo descrita nessas coordenadas. A linha de mundo descrita nas coordenadas til, x mais ou menos de tal, é igual a tal. Bem, daqui a gente tem um sistema de coordenadas que coincida com esse daqui, por exemplo, na linha de mundo. Se a gente tiver o seguinte sistema de coordenadas, que x- como coordenada seja dado em termos de x- til, dessa maneira, menos 1 sobre a é elevado a menos a x- til, vai satisfazer, vai coincidir na linha de mundo dele. Se nós tivermos que x+, em termos de x+ til, foi igual a 1 sobre a elevado a menos a x+ til, vai novamente coincidir na linha de mundo. E se esse sistema de coordenadas coincide na linha de mundo, como é uma função analítica, ele vai coincidir em todos os outros lugares, tá? Então, não tem nenhuma função, duas funções analíticas que coincidam numa hipérbole e não coincidam no resto do plano. Isso é um resultado interessante de análise. Então, bem, então esse encontramos como x- se relaciona com x+. Simplesmente, o que a gente fez aqui? Nós comparamos, nós sabemos como x-
se relaciona com tal? Na parábola, na hipérbole, desculpa, que esse observador descreve, nós sabemos descrever essa hipérbole nas coordenadas x til mais menos, e nós sabemos descrever ela nas coordenadas x mais menos. Então, a gente pode naturalmente encontrar o sistema de coordenadas nessa hipérbole, utilizando o fato 1 com o fato 2. Esse é o fato 1. Esse é o fato 2. Juntando eles, a gente encontra essa condição aqui, válida na hipérbole. Mas, portanto, ela vale também em todo o plano, porque é uma função analítica. Legal? Então, a gente tem o seguinte, dx mais ou menos vai se relacionar com dx til da seguinte maneira. É mais ou menos, dx til mais ou menos. Tomar um pouquinho mais de espaço aqui. Portanto, finalmente escrevendo o nosso elemento de linha, a gente tem que ele é menos dx mais dx menos, ele vai ser e elevado a menos a x mais til, menos x menos til, dx menos dx mais til. Tá legal? Então, encontramos a nossa função ômega ao quadrado. Tá aqui. Ômega ao quadrado de x menos x mais til é dado por e elevado a 2a, não, desculpa, a x tilde mais menos x tilde menos. Tá legal? Isso daqui também nós podemos escrever como e elevado a 2a x tilde, a coordenada não do cone de luz, já voltando para as coordenadas normais. Então, nas coordenadas t e x til, nós temos que o elemento de linha é 2a x til menos dt til quadrado mais dx til quadrado. Tá legal? O que a gente fez? Repare o seguinte, as coordenadas t til indo de menos infinito a mais infinito, e as coordenadas x til indo de menos infinito a mais infinito, não cobrem todo o espaço de Minkowski que as coordenadas t e x cobrem. Elas cobrem só o espaço em que o módulo de x é maior do que o módulo de t. Tá legal? E esse espaço é o seguinte, escrevendo aqui o espaço de Minkowski, nas coordenadas t e x, se a gente olhar aqui para o nosso cone de luz, nós estamos descrevendo com essas coordenadas só esse quarto daqui. Ó. Nós estamos usando essas hipérboles como coordenadas espaciais. Nós estamos usando essas linhas aqui como coordenadas temporais. Tá legal? Então, a gente está cobrindo, a única parte do espaço de Minkowski que a gente cobre é essa daqui. Ó. Então, é um sistema de coordenadas incompleta, que cobre só aquela parte do espaço de Minkowski. E, de fato, essa linha aqui, ó, o horizonte, quer dizer, o cone de luz, descrito aqui, é o que está a uma distância 1 sobre A do nosso observador, funciona efetivamente como um horizonte para ele. Se chama horizonte de Hindler, tá? Isso pelo seguinte, eventos que acontecem aqui, ó, o evento Q, ou o evento aqui, o evento Q', por exemplo, são inacessíveis a esse observador. Pelo seguinte, quando uma luz sair de Q', e ela vai... Bem, é claro, não está tão bem desenhado aqui, mas... se nós tivéssemos descrito certinho, você ia ver que essa luz nunca chega no observador, ele acelera e ele nunca... Ou correspondentemente, ele nunca consegue acessar eventos que estão desse lado, eventos que estão fora desse cone, tá legal? Quer dizer, ele nunca conseguiria mandar, dito melhor, ele não conseguiria mandar um sinal que acessasse Q', e nem conseguiria receber um sinal de Q, tá legal? Dito melhor. Essa aqui, esse espaço aqui se chama o espaço de Hindler, e esse horizonte se chama o horizonte tá legal? Ele não consegue acessar
ou receber informações de eventos que estão fora do horizonte dele. Então, o cone de luz passa a ter um papel de horizonte, que vai ser interessante essa analogia quando a gente for trabalhar o efeito Hawkins. Tá legal? Então, vamos escrever a ação de um campo escalar. Vamos dizer que nós estejamos um campo escalar aqui em 2 dimensões. Bem, o espaço é plano, tá? Eu só estou escrevendo a métrica porque nós vamos fazer uma mudança de coordenadas. Então, é interessante ter explicitamente a métrica aqui. Mas a métrica é a métrica de Minkowski, tá legal? Nós queremos ver como, claro, o determinante da métrica de Minkowski é 1. Mas quando nós fizermos uma mudança de coordenadas, como que ele se transforma? Quando nós passarmos a ter um fator de coordenadas e a nossa métrica for igual à métrica de Minkowski vezes ômega ao quadrado, naturalmente nós vamos ganhar aqui um ômega ao quadrado vezes o raiz de módulo de eta, que é 1, tá? Então, nós vamos ganhar um ômega ao quadrado aqui. Porém, o inverso da métrica, já que a métrica tem um ômega ao quadrado, o inverso da métrica, ele tem um ômega menos 2 vezes o eta mini. Então, nós vamos ter um ômega menos 2 aqui, nós vamos ter um ômega ao quadrado aqui, eles se cancelam. Tá legal? Esse é o fato de que um campo escalar em 2 dimensões é uma teoria conforme. É um campo escalar sem massa. Nada depende do fator conforme da métrica. Porém, as coordenadas vão mudar. Então, como nada vai depender do ômega, nós podemos escrever nas coordenadas do espaço de Minkowski de um referencial inercial. Vou botar o nosso 2 aqui. E isso daqui também é igual à mesma ação escrita com as coordenadas tio. Vou botar o tio aqui. Tá legal? Reparem o seguinte, se nós quisermos escrever nas coordenadas do cone de luz, reparem o seguinte, quando a gente toma o determinante daquela métrica, módulo do determinante, nossa métrica é 0 menos 1 meio, menos 1 meio, 0, é útil usar a formulação covariante, porque também fica fácil mudar de coordenadas, sem ter que fazer explicitamente. Certo? Isso daqui nós vamos ter aqui 1/4, menos 1/4, né? E isso daqui, quando a gente tirar a raiz quadrada, vai dar 1 meio. 1/4 módulo, assim, raiz de 1/4 meio. E aí nós vamos ter aqui o termo cinético, d menos φ, d mais φ. O inverso da métrica, 0 menos 2, 0. D menos φ, d mais φ. Tá legal? Isso daqui vai dar menos 2, d menos φ, d mais φ, menos 2, d menos φ, d mais φ. Então, no final das contas, a nossa ação é menos 2, d menos φ, d mais φ. Tá legal? Nas coordenadas do cone de luz. Então, eu vou escrever aquela ação S, vai ser sim, integral em dx menos dx mais, menos 2, d menos φ, d mais φ. Isso é igual a integral em dx menos tio, dx mais tio, menos 2, d menos φ, d mais tio φ. Tá legal? Eu escrevi tudo isso pelo seguinte, a equação de movimento daqui, ela é bem peculiar. Ela é d mais d menos φ igual a 0. Ou, equivalentemente, também, nós poderíamos ter o tio, tá? D mais tio. Isso significa o seguinte, que o nosso campo escalar, a solução geral dele é um φ menos de x menos, mais um φ mais de x mais. E repara que esses campos que nós podemos chamar de soluções se movendo para a direita, ou soluções se movendo para a esquerda, soluções que dependem de t mais x, soluções que dependem de t menos x, eles evoluem separadamente. E a quantização de cada um desses modos, com campo escalar livre, também acontece separadamente. Então, a gente pode quantizar o campo φ, quantizando independentemente o φ menos de x menos
E depois a gente adiciona as contribuições da quantização do φ+, tá legal? Então, quando a gente promover o nosso campo φ a um operador, nós vamos ter φ- e φ+. Tá legal? Por exemplo, nós podemos expandir o φ- e todas as expressões que eu escrevi agora vão ser para o φ-. Depois a gente tem os nossos equivalentes do φ+, que a gente pode adicionar no final. Então, nós vamos expandir o φ- em modos. Repare que dessa vez não tem momentos. É um pouco peculiar a quantização aqui em 2 dimensões. Certo? Nós já vamos expandir ele diretamente em operadores de criação e aniquilação. E o conjugado hermitiano. Tá legal? Naturalmente, nós poderíamos também ter escrito em termos de x menos til, com uma frequência diferente. A variável de integração, né? Mas vamos escrever a frequência ômega til, raiz de ômega til. E se nós tivéssemos escrito φ- como uma função x menos til, nós teríamos outros modos. Definidos dessa maneira. Tá legal? A partir daqui a gente pode comparar um com o outro. Os modos definidos com x-, eles definem os operadores de aniquilação que aniquilam o vácuo de Minkowski. Certo? Os modos definidos com x- til, eles definem outros operadores de aniquilação que aniquilam o vácuo como percebido pelo observador acelerado. Então, nós vamos chamar esse vácuo de Hindler, que é o nome. Hindler descobriu o sistema de coordenadas, na verdade, do observador acelerado, descreveu aquele espaço, mas a física do efeito foi descrita por Unruh, tá legal? Nós vamos chamar do vácuo de Hindler. E bem, esses operadores aniquilam um vácuo diferente. E esses vácuos, e a gente vai calcular agora a relação entre eles, eles são diferentes, tá? E tem partículas de Hindler no vácuo de Minkowski. A gente vai ver. Agora, o procedimento é o mesmo. Nós queremos relacionar os operadores de criação A e B e encontrar beta das transformações de Bogoliubov, né? E o número de ocupação é proporcional a beta ao quadrado. Tem uma diferença nesse problema daqui, que nós temos essas frequências ômega e não temos conservação de momento nesse caso daqui. O que seria, entre aspas, a conservação de momento, porque nós não temos kappa e menos kappa. E aí, isso implica no seguinte, já que a gente dividiu os nossos campos daquela maneira, que, em geral, o operador ômega, com uma frequência ômega til, ele vai receber contribuição não só da frequência ômega til, mas de todas as frequências. Tá? Então, nós temos que ter uma integral. Isso vai complicar um pouco as expressões. Lembra, o equivalente de antes seria ter simplesmente a expressão diagonal na frequência, né? Antes a gente teria o seguinte, a gente teria isso. Dessa vez a gente vai ter que manter a soma sobre todas as frequências. Tá? É uma situação um pouco especial comparado com o que a gente discutiu antes. Tá legal? Comparando dali. A normalização, se a gente impor as relações de comutação A de ômega com A dagger de ômega, sendo igual ao delta ômega menos ômega linha, e o equivalente para o B, B ômega com B dagger de ômega, sendo delta de ômega com ômega tita linha. Tá legal? Daqui vai seguir aquela relação do Wronskiano, sendo que eu sugiro como exercício vocês fazerem a substituição do campo ali e ver como acontece. A relação do Wronskiano dessa vez vai carregar uma integral também. D ômega. E a normalização vai ser a seguinte. Alfa vezes alfa estrela
menos beta conjugado complexo vai ser igual ao delta de ômega tilde menos ômega tilde linha. Tá legal? Essa é equivalente ao Wronskiano, essa é igual a 1. Então, a gente tem, portanto, o seguinte, o φ menos o operador, ele vai ser escrito da seguinte maneira, se a gente substituir o B e usar essa relação, a gente vai ter 1 sobre raiz de ômega tilde a I ômega tilde x menos. Aí aqui eu vou substituir o B por essa expressão. Então, a gente vai ganhar aqui uma integral em d ômega alfa de ômega tilde ômega a ômega menos, então vou botar aqui mais, menos beta ômega tilde ômega a dag ômega mais o conjugado hermitiano. Tá legal de tudo aqui. E essa expressão, naturalmente, a gente pode comparar com a expressão diretamente escrita nos operadores A e a dag. 1 sobre raiz de 2 ômega é a menos I ômega x menos a ômega mais o conjugado hermitiano. Aí agora a gente pode comparar termo a termo com os operadores A e a dag. E aí a gente vai ter por comparação o seguinte: 1 sobre raiz de ômega que a gente tem aqui é a I ômega x menos, que é o que a gente tem aqui. Tem que ser igual, lá em cima a gente tem uma integral a mais em d ômega tilde, que não tem na expressão de baixo. Raiz de ômega tilde. O seguinte, alfa de ômega é menos ômega tilde. Tá legal? Bem, parece difícil, né, resolver para alfa e ômega, porque eles estão dentro de uma integral. A gente tem que fazer o seguinte, a gente pode multiplicar. A gente vai multiplicar por... Aí, dependendo se a gente quer isolar o beta ou o alfa, é mais ou menos I ômega primo x menos tilde. E aí a gente vai integrar e integrando na coordenada certo? A gente vai multiplicar por isso dos dois lados e vai integrar. E a gente pode manipular essa integral aqui vai de menos infinito até mais infinito, tá? E aí o que a gente tem é o seguinte, repare que essa integral aqui que a gente vai fazer, ó, dx tilde menos é a I. A gente vai ter o ômega tilde que já tem ali, o ômega tilde da linha que a gente vai introduzir multiplicando, tá legal? Isso daqui é 2π delta de ômega tilde menos ômega tilde linha. Tá legal? E assim a gente vai isolar. A gente vai matar a integral em d ômega, fazendo essa integral em dx. Finalmente, quando a gente fizer isso, a gente tem como isolar aqui, ó. A gente vai obter. E a integral do outro lado vai ser o seguinte. Invertendo essa expressão, então, a gente vai isolar o alfa ômega da seguinte maneira. Vai ficar uma integral do outro lado, de menos infinito até mais infinito, do dx menos, tá? Que é o que a gente fez. É a menos i ômega x menos, que é o que estava lá. É a I ômega tilde x tilde menos. Tá legal? Equivalentemente, o beta ômega tilde ômega vai ser dado por uma integral em dx tilde menos infinito até mais infinito. É aí ômega x menos, é aí ômega tilde x menos. Tá legal? Que foi o que a gente multiplicou. Agora, esse é um exercício interessante, tá bom? Relembrem da definição. Esse é um exercício bem interessante de fazer. Bem, a primeira coisa para fazer esse exercício é o seguinte.
A gente tem aqui x menos, tá? Não é x tilde menos. A gente vai integrar em x tilde menos. Então, nós vamos expressar tudo em termos de x tilde. Lembrando que x menos ali, ele é menos 1 sobre a, é a menos a x tilde menos. Então, a gente aqui vai ter uma exponencial e dentro da exponencial. Usando a definição da função gama, que ela é uma integral de 0 a infinito, dt, t elevado a x menos 1 é a menos t. Tá legal? Vocês podem fazer como exercício, é uma álgebra um pouco complicada, mas nada demais. Mas isso daqui tem como ser expresso em termos da função gama, essa integral. É elevado a π ômega tio sobre 2a, desculpa que vai ficar um pouquinho apertado aqui, mais i ômega tio sobre a, vezes a função gama de menos i ômega tio sobre a. Equivalentemente, a gente vai ter uma expressão parecida aqui, 1 sobre 2πa, raiz de ômega tio sobre a, aqui está a diferença, é elevado a menos π ômega tio sobre 2a, mais i ômega tio sobre a. Repare que é tudo bem parecido, tem uma diferença aqui, no sinal desse termo, tá? Isso vai ser importante. Menos i ômega tio sobre a, tá bom? Se vocês quiserem, podem derivar essa expressão aqui usando isso e isso. Reparem que essa expressão é igual, só muda o sinal desse termo. Então, se a gente comparar... Deixa eu verificar se é só o sinal desse termo mesmo, mas eu tenho quase certeza que sim. Deixa eu ver aqui nas minhas notas, um segundinho. Uhum. Tá certo. Tá legal, galera. Então, olha só. Se a gente calcular, por exemplo, o módulo de alfa, ômega tio, ele vai estar diretamente relacionado com o módulo de beta, simplesmente por um fator de E elevado a exponencial de 2π ômega tio sobre A. Módulo de beta ômega tio ômega ao quadrado, tá? Tem um 2 ali porque estou falando do módulo ao quadrado aqui. Bem, a gente quer calcular o módulo de ômega tio ao quadrado, porque esse é o número de partículas que a gente tem. E repara o seguinte, a condição de normalização que a gente tinha era, se a gente colocar para ômega tio igual a ômega, a gente vai ter que d ômega, quer dizer, ômega tio linha igual a ômega tio, certo? Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o delta de ômega tio linha menos ômega tio, que a gente está considerando eles iguais nesse caso. Então, é zero, delta zero. É legal? Essa é a condição de normalização. Esse é equivalente ao Fusquiano igual a 1. Porém, reparem o seguinte, como o módulo de alfa é proporcional ao módulo de beta, isso daqui a gente pode escrever como E a 2π ômega tio sobre A menos 1, que multiplica o módulo de beta ômega tio ômega. Tá legal? Então, daqui a gente pode tirar o seguinte, olha só. O valor esperado no vácuo de Minkowski do número de ocupação de partículas do tipo B vai ser dado pelo zero infinito módulo de ômega, módulo de beta ômega tio ômega ao quadrado, né? Deixa eu ver aqui se minhas expressões estão certinhas, tá legal. Então, a gente usando esse fato daqui, a gente vê que a gente pode escrever isso daqui, então, como delta zero dividido por E a 2π ômega tio sobre A menos 1. Né? Porque a gente vai obter isso daqui, passa esse daqui não depende, esse fator aqui não depende de ômega, passa para o outro lado, a gente vai obter isso daqui.
Lembrando que esse ΔZ a gente tem porque a gente está considerando o número de partículas no volume infinito, né, integral em dx. Se a gente considerar o valor da densidade de ocupação no modo ômega T, a gente vai definir como ΔZ N ômega, essa densidade ela vai ser dada por 1 sobre exponencial 2π ômega T sobre A menos 1. Repare que essa é uma distribuição de Bose-Einstein com temperatura KBT. Desculpem a voz também, estou um pouco resfriado nesses dias. Proporcional à aceleração sobre 2π. Se a gente reintroduzir H cortado e reintroduzindo H cortado e C, a gente tem KBT, H cortado sobre C, A sobre 2π. Tá legal? Então, um observador acelerado ele observa um espectro térmico com distribuição de partículas dada pela distribuição de Bose-Einstein. E o que é mais interessante é que é relativamente simples calcular isso, né? Esse é o mesmo resultado que você obtém em 4 dimensões, tá? A gente fez em 2 dimensões, mas o resultado é o mesmo. Observação é o seguinte, se a gente quiser calcular, vamos chamar de temperatura de 1 Ru, a temperatura de 1 Ru, se nós quisermos que a aceleração que produza uma temperatura de 1 Kelvin, que é uma temperatura relativamente pequena, mas observável, a aceleração necessária, se vocês quiserem calcular, é da ordem de 10 elevado a 20 metros por segundo ao quadrado. O que é uma aceleração absurdamente gigante, né? Inimaginavelmente gigante. Por outro lado, se a gente acelerar com 1 metro por segundo ao quadrado, a gente vai produzir uma temperatura de 10 a menos 21 Kelvin, quando A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Assim, dificilmente a gente vai observar esse efeito no laboratório, né? A gente não tem sistemas com acelerações desse tamanho e nem capacidade de detectar temperaturas da ordem de 10 a menos 21 Kelvin, por enquanto. Quem sabe em algum futuro experimento, ou em sistemas análogos, sabe? Tem sistemas análogos em matéria condensada, em que a gente tem líquidos que funcionam como laboratórios para essas ideias, em que talvez nesses universos a gente possa ter controle sobre a velocidade da luz, o valor de H cortado, e talvez a gente possa indiretamente ver o efeito da temperatura nesses cenários. Tá legal? A discussão de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai discutir o efeito Hawking. E qualquer dúvida que vocês tiverem podem me escrever. Lembrando que o meu e-mail é abnefeed@ecpp.it. Tá legal, pessoal? Então, acabando aqui a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até mais.